Olá, irmãos e irmãs do meu coração, sejam bem-vindos ao meu canal, Jardim Secreto, um lugar de intimidade com o Senhor. Eu quero pedir para você que você se inscreva no meu canal, dê o seu like, seu joinha, compartilhe para outras pessoas que precisam ouvir essas palavras, acione o sininho para receber notificações. Esse canal é para isso, é para que pessoas sejam abençoadas no seu espírito, na sua alma, que a sua alma tenha refrigério, tenha alegria, que ela possa ficar animada com aquilo que Deus tem reservado para ela, para a alma. Então, queridos e queridas, divulguem meu canal e outras pessoas serão abençoadas, ok? E hoje de manhã, ao acordar, né, a gente medita melhor, nossa mente está mais em ordem. E na minha mente veio aquela pergunta, assim, se eu vou passar para os meus queridos irmãos, amados. O que Davi faria ou falaria com Deus se ele estivesse vivendo esse momento de pandemia? Se as nações ao redor dele, se a nação de Judá estivesse passando por lutas por causa de uma peste, de uma pandemia. Porque Davi, ele viveu muitos momentos assim durante o seu reinado. Ele era um governante maravilhoso, porque apesar dos seus pecados, seus erros, ele era um governante temente ao Senhor, temente a Deus. Então, tudo que acontecia de ruim, tudo que aparecia de ruim na vida dele, ou na nação, no reino, ele corria para o santuário. Na época de Davi não tinha ainda o templo, mas existia um santuário onde ele se refugiava para conversar com Deus e pedir o seu auxílio. Davi, ele era rei, ele era sacerdote, também ele era profeta, porque os seus salmos proféticos para nossas vidas até hoje. Então, eu fiquei pensando o que Davi faria se estivesse sofrendo a pandemia, quais seriam as atitudes de Davi em relação a isso. E Deus me transportou aqui para um salmo dele, de Davi, que fala um pouco de suas atitudes e como ele se colocaria diante de uma situação assim. E vamos ler, são os nossos 5 versículos do dia que estamos vendo aqui nos Salmos, ok? Vamos lá ver o que é que Davi faria ou falaria com Deus nesses momentos de angústias. Vamos lá para o Salmo de número 9. Nós vamos ler 5 versículos, só que vai ser do 13 ao 17. Salmo de número 9, do 13 ao 17. Diz assim: tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levanta das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. O 16 diz assim, o 15. As nações precipitaram-se na cova que abriram. Na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Amém? Ai, mas que palavra forte. Fala aí de inferno. É a palavra, é o que precisamos enfrentar, confrontar. Muitas vezes nós não queremos enxergar e confrontar certas coisas, certos desafios e certas verdades que tem na sua palavra. Desde o início fala de inferno. Desde o início o inimigo já está ali à espreita para derrubar o homem, para tirar o homem da presença de Deus. E lá no final também, o inimigo está lá no Apocalipse, está lá nos últimos dias, também querendo impedir que o povo conheça Deus e que leve eles para o inferno, assim ele deseja. Então o inferno, ele existe do princípio ao fim do Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, se fala desse lugar de trevas, de terror, de choro, de pranto, de todas essas
mazelas, está lá destinado. Jesus falou sobre o inferno muitas vezes, diversas vezes. Então, é real, é real. Mas o inferno não foi feito para o homem. O inferno não foi feito, o homem vai porque vai ser uma decisão dele, se ele quiser assim. Mas o inferno foi feito apenas para o diabo, o anticristo e a besta. E o falso profeta. Mas vamos falar aqui. Davi era um homem que sabia recorrer a Deus nos momentos de angústia e de tristeza. Davi, ele tinha um apoio, ele tinha um profeta, que é nessa época que tinha Natã e tinha um outro, que depois ele surgiu aqui. Tinha o sacerdote, né? Que iniciou até com Samuel. Mas Davi, ele tinha esses dons, ele tinha essa missão de atuar como sacerdote, porque ele ia até a presença de Deus, apresentar o pecado dele e também dos outros. Ele era profeta, porque ele ministrava aqui profecias escritas, e ele era rei. Mas ele, você não vê ele aqui pedindo para homens, não, ele não pedia auxílio a homens. Quando o profeta vinha falar com ele o que ele estava fazendo de errado, aí ele corria, ele não dizia, profeta, ora aí a Deus e pede para Deus mudar a minha vida, mudar a minha situação, não. É claro que é muito bom e a gente tem que orar uns pelos outros, isso é bíblico, o Senhor fala, orai uns pelos outros, chorai com os que choram. Mas tem momentos na vida, meu irmão e minha irmã, que você tem que tomar uma atitude, que você tem que fazer como o salmista Davi, como o rei Davi, entrar no Santo dos Santos, falar com Deus, você e ele, no altar, como eu sempre falo. Davi, ele não pedia oração a ninguém aqui nesses momentos, que ele sabia que era ele Deus, que as coisas que ele precisava ouvir de Deus tinha que ser ele. Porque é muito cômodo as pessoas orarem por nós e nós não buscarmos a Deus para sermos tratados. E Deus, ele quer tratar com você quando você se chega a ele. Sabe? Quando você reconhece a sua limitação, seu pecado. Então, Davi diz assim, tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu me levanta das portas da morte. Davi está dizendo aqui, a pergunta que eu fiz no início é, como ele se comportaria nesse tempo de pandemia? Ele está dizendo que esse vírus, ele estaria dizendo ao Senhor que esse vírus é o nosso inimigo natural. E ele diz, olha como é que eles me aborrecem. E tu que me levantas, tu sempre me levantas das portas da morte. O Senhor sempre me livra do mal, Pai. Me ajuda para que eu conte, para que eu dê testemunho das maravilhas do Senhor na minha vida, na vida daqueles que me cercam, dos meus, para que eu conte os teus louvores. As nações precipitaram-se na cova que abriram. As nações estão abrindo covas todos os dias para os mortos, sejam eles de Covid, sejam eles de outras enfermidades, mas está havendo isso, é o natural do homem. E ele fala, o Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Os ímpios são lançados no inferno. O que é ímpio? É aquele que não confessa Deus, é aquele que não confessa o Senhor Jesus, é aquele que não adora Deus, aquele que adora outros ídolos. Nós estamos falando aqui de um Deus verdadeiro. Eu não vou abrir eu não sou ecumênica, eu falo aqui de um Deus único, de um Deus verdadeiro, um Deus que enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Então, Davi está dizendo aqui, olha, Senhor, o meu negócio é contigo, a minha oração é contigo, a minha conversa é com o Senhor. E o Senhor, nesse momento, vai se levantar a meu favor, e ele tinha certeza disso. Então, haja como Davi, faça como Davi nesse dia, nessa tarde, nessa noite, a hora que você está ouvindo essa palavra. E tenha certeza de que Deus vai ouvir a sua oração e vai entrar com providência nessa causa, na sua causa. Faça como o rei Davi, confie em Deus somente e ele te ouvirá e prosperará o teu caminho. Pai querido, nós te louvamos, Deus, nesta manhã, nesta tarde, nessa noite. Queremos, meu Deus, te agradecer pelo teu favor em nossas vidas, pelo teu amor por nós. Pai, eu sei que as palavras, elas são fortes quando elas são direcionadas pelo teu Espírito. Se lêssemos aqui apenas por ler, seria uma literatura qualquer. Mas quando nós lemos essa palavra, e essa palavra ela é conduzida pelo Espírito Santo, essa palavra se torna viva.
viva. A Bíblia diz que essa palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer faca, qualquer espada afiada nos dois lados, nos dois gumes. Ela é apta, ela é capaz de dividir alma de espírito, de dividir medula de ossos, de dividir, meu Deus, tudo aquilo que é contrário aos antagônicos, Pai. Oh, Deus, mas ela também é apta para discernir a intenção do coração do homem. É por isso que essa palavra ela é importante, ela é imprescindível na nossa vida. Ela é prescindível na nossa vida. Ela é necessária na nossa vida. Não podemos viver sem ela, Pai, porque senão morreremos fisicamente e espiritualmente, Pai. Que nesse dia venha socorrer-nos, venha afastar toda tristeza, toda angústia na vida dos meus irmãos. Tudo aquilo que o inimigo tem tentado oferecer como um prato, como algo gostoso, como um prato delicioso, que ele possa cair por terra neste dia, Pai. Ou que teus filhos percebam, tenham discernimento de espírito, para saber aquilo que é do Senhor e aquilo que não é. Que eles vão no Santo do Santo orar, buscar, fazer a sua parte. Ou é muito bom quando os outros oram por nós, mas é melhor ainda quando nós oramos ao Senhor, quando nós entramos no Santo dos Santos e falamos com o Senhor tete a tete, face a face. Oh, Pai, porque já foi dado este lugar para nós. Nós não fomos, oh, Pai, salvos para ficar na terra, nós fomos salvos para ficar no céu. E enquanto estivermos na terra, nossa mente tem que estar no céu, Pai. Vai quebrando todo o laço do inimigo, vai quebrando toda a força maligna, todo o poder das trevas sobre esta nação, sobre essa situação que a gente vive. Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos te render glória, contar e cantar louvores ao teu nome, dizer que só o Senhor é bom, só o Senhor é bom, só o Senhor é bom na nossa vida, Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus e até amanhã.